Olá, bom dia a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês aqui para falar um pouquinho mais sobre TV conectada, as principais tendências, oportunidades e a relevância desse novo meio, mas que já é uma realidade no Brasil. A gente tem o prazer aqui de receber, junto com MetaX e Nielsen, a Sabrina Balhês, Country Leader da Nielsen no Brasil, e o Alexandre Dantas, diretor de parcerias e publishers da MetaX na América Latina. A Nielsen, com certeza, todos vocês já conhecem. A MetaX é uma empresa especializada em soluções para TVs conectadas de publicidade e eles vão contar um pouquinho mais do panorama desse novo meio que já é uma realidade muito grande no mundo e principalmente no Brasil, com novas oportunidades e uma relevância bem significativa. Eu sou Karen Novas, acompanho vocês nesse evento e quem começa a nossa apresentação é a Sabrina. Sabrina, super obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Karen. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Sabrina, eu tenho 12 anos na Nielsen. Eu já trabalhei com algumas metodologias de pesquisa, mas hoje eu estou focada em mensuração de audiência. Vocês já estão vendo a minha tela? Agora sim, né? Tinha que fazer essa pergunta, senão não estava começando a apresentação. Bom, gente, então o nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco do entendimento que a gente tem sobre o nível de desenvolvimento da TV conectada no Brasil, mas não falar somente de Brasil. A gente quer olhar um pouco o mercado dos Estados Unidos também para entender como essa tendência veio se desenvolvendo, tá? Então, como vocês sabem, muito do que o nosso mercado acaba implementando, né, e puxando também para desenvolver é inspirado, né, no mercado dos Estados Unidos. E se vocês olham aqui do meu lado esquerdo do slide, vocês têm a taxa de crescimento composto aí anualizado de 2012 a 2017 em várias faixas demográficas do mercado americano. Então, tanto em pessoas de 2 ou mais anos, onde você vê que praticamente, né, dobrou o tempo de consumo, mas também entre outras faixas etárias, mais do que dobra, né? A gente tem ali entre pessoas de 18 a 24 anos como a faixa demográfica que mais cresceu o uso da TV conectada. Isso, né, vai gerar um outro movimento dentro do mercado publicitário, que é a publicidade vai aonde a atenção das pessoas está. Então, quanto mais as pessoas começam a consumir desse tipo de conteúdo, maior vai sendo o investimento publicitário dentro desse formato que a gente chama de TV conectada. Tá? No lado direito do slide, vocês têm aí, não é um número histórico, é uma previsão de 2019 a 2024 do quanto que é a expectativa de investimento em dólares publicitários no mercado de CTV nos Estados Unidos. E é muito interessante porque, embora a gente esteja num momento economicamente não tão favorável, essa velocidade de investimento vai aumentar bastante a ponto de ganhar 5 pontos percentuais ali de 2,7 a 7,7 de todo o investimento publicitário dos Estados Unidos. Bom, mas isso é os Estados Unidos, né? O Brasil, gente, tem uma tendência muito específica, né? Que é o streaming hoje já é o formato favorito de consumo de vídeo da audiência brasileira. Tá? Esses dados aqui que eu trouxe para vocês são de maio de 2021, em que a gente pergunta para os consumidores qual é a forma favorita de consumo de vídeos. E a principal é através, né, de assinatura de plataformas. E aí podem ser, a gente considerou tanto plataformas que têm modelos baseados em anúncio, quanto de assinatura, perdão. Tá? Esse 73,5% das pessoas que afirmam preferir consumir vídeo tem um comportamento muito particular. Porque aqui, né, a gente tem uma coisa é o acesso ao vídeo, outra coisa é a frequência com que esse consumo é feito. Então, no Brasil, a gente tem aí, somando essa parte roxinha do gráfico com a azul, a gente tem quase 80% dessas pessoas que consomem mais de uma vez por semana vídeos em streaming, o que faz com que já seja um hábito consolidado do consumidor brasileiro. Mas não é um hábito que ele acontece da mesma forma em todas as faixas etárias. Por exemplo, se eu olho quem mais assiste todos os dias, eu estou falando da faixa de 16 a 23 anos, tá? E depois, em seguida, né, os millennials aí de 24 a 35. Mesmo populações mais maduras, como de 46 a 55 anos, também assistem algumas vezes por semana. Então, o interessante desse formato, e ele se populariza também por isso, é porque ele permite uma segmentação mais específica em uma tendência que acontece de forma quase que uniforme em todas as faixas demográficas, tá? Bom,
Isso gera um outro efeito, tá, gente? Que é a quantidade de dias, que é a quantidade de horas por semana que a gente vai ficar assistindo esse conteúdo. Então, não só assistem com uma frequência em número de dias, mas também tem um percentual dessa população que assiste mais de 1 hora por dia, ou arredondando, né, mais de 10 horas semanais, já é um consumo bastante intenso desse tipo de meios. Não necessariamente nessas 10 horas as pessoas estão assistindo o mesmo programa. Tem gente que maratona e tem gente que transita do consumo de filmes para esportes. Hoje a gente no Brasil tem muito mais opções de como consumir esse vídeo, tá? E o interessante é você ver que tanto em faixas mais jovens quanto em faixas mais maduras, você tem um percentual relevante que já assiste mais de 10 horas por semana. Então, seguindo aquele meu raciocínio do primeiro slide, né, de que o investimento publicitário vai seguir aonde a atenção do consumidor está, faz todo sentido o movimento que a gente está vendo de TV conectada no Brasil. Bom, mas esse movimento tem um outro aspecto, que é quanto as marcas estão dispostas a investir nesse formato, tá? E aí a gente tem uma pesquisa recente feita em parceria do IAB com a Zanda aqui no Brasil, em que eles perguntaram para profissionais de mídia quais eram as chances, né, ou qual era o comportamento deles, a intenção deles em relação a investir em publicidade na TV conectada. Então, a gente tem aí, agregando, né, quem pretende aumentar o investimento e quem pretende começar a investir, 86% desses profissionais de mídia do mercado brasileiro dizendo que esse é um formato que eles estão dispostos a considerar novas maneiras aí de integrar os seus planos de mídia, tá? Por que isso é importante, né? Não é simplesmente vamos investir porque todo mundo tá assistindo dessa forma. A gente precisa adaptar também e entender, né? Isso é um pouco do nosso trabalho lá na Nielsen, o que precisa desenvolver para que esse movimento seja ainda maior. E tem 2 aspectos, né, que esses profissionais de mídia listaram como importantes para poder determinar o seu investimento, né? Eles andam juntos, tá? Um é a qualidade das métricas e o outro é a ampliação de conhecimento. Então, do meu lado esquerdo, a gente tem aí quais são os principais fatores que aqueles 86% do slide anterior justificaram para responder que ou vão começar a investir ou vão intensificar o seu investimento, tá? Esses são os principais. Então, você vê que pelo menos 1/3 citou uma dessas razões, tá? Importante, a gente tem conhecimento das equipes, a gente tem qualidade e disponibilidade dos dados, principalmente porque na economia que a gente vive hoje, qualquer investimento que você faz é necessário que você possa comprovar, né? Então, ninguém vai investir num meio somente, você tem que entender a complementaridade desses meios e o que a TV conectada adiciona para esse plano de mídia. E do outro lado, né, uma coisa que eu acho que faz bastante sentido aqui é o quanto evolui a maturidade das métricas desse segmento. Então, hoje, quando a gente olha alguns anos para trás, a gente vê a evolução do mercado digital, ele se popularizou justamente por uma maior disponibilidade de métricas para você avaliar o seu investimento. O que nesse caso aqui da CTV, ela traz tanto a amplitude, né, de alcance que você tem com a TV, quanto a possibilidade de você fazer uma mensuração mais avançada. Importante, tá? A mensuração, e aqui correndo o risco de parecer um pouco técnica, mas a pesquiseira aqui precisa falar um pouquinho de números, das métricas que a gente tem níveis diferentes de desenvolvimento para cada uma delas, tá? Então, assim, alcance e frequência, vocês estão vendo aqui no gráfico à minha direita, que é a métrica mais importante, tá? Só que alcance e frequência, eu preciso entender ele de uma forma incremental. Porque se eu entender, né, o objetivo não é eu achar a mesma pessoa em várias telas. Eu preciso complementar o meu alcance através dos diversos formatos que eu tenho no meu plano de mídia. Então, apesar de parecer uma métrica um pouco básica, é o que os profissionais afirmaram que é mais importante para impulsionar o segmento. Então, é nisso que a gente tem trabalhado aqui no Brasil, tá? E, adicionalmente, vem as outras métricas de marca, ou seja, aquelas de funil, a lembrança de anúncio, o valor de marca, a compreensão da mensagem e, importante também, em segundo lugar, os indicadores de vendas, né? Hoje a gente fala muito da conversão, o quanto que esse cenário, né, do investimento, a gente investe já olhando o quanto vai gerar de leads, o quanto vai gerar de resultado. Então, esse é o cenário que a gente enxerga para métricas, tá?
Principais mensagens, então, gente, que eu não quero aí roubar tempo do meu colega Alexandre, que eu tenho essa questão de falar assim bastante, né? Mas principalmente, se vocês tiverem que lembrar de hoje aqui 4 coisas principais, a primeira delas que eu gostaria de lembrar é, enquanto anunciante, o meu objetivo não é encontrar a mesma pessoas em telas diferentes, mas maximizar o alcance de vários KPIs. Isso é um ponto fundamental para a gente entender como investir em TV conectada. Do ponto de vista das agências, né? Mais uma vez, eu sei que eu já falei isso aqui hoje, mas vai ser muito importante ajudar as agências a entender a complementaridade de meios para que elas justifiquem, né, esse investimento e o bom trabalho que elas fazem em estruturar essa estratégia de mídia para as marcas. Então, não é uma questão, e essa questão aparece bastante em várias salas de discussão, que é, o digital vai substituir a TV, ou a TV conectada vai substituir alguém? Não, gente, a gente vive numa situação de complementaridade. Então, a gente precisa de métricas, indo já aqui para o meu outro ponto, que façam sentido para a gente entender qual é a melhor composição de cada plano de mídia para cada objetivo de campanha. E, olhando para o futuro, né, a gente trouxe só alguns dados, tem muito mais por aí, mas com certeza a gente enxerga que é um formato que tem bastante futuro, não só nos Estados Unidos, mas também no mercado brasileiro, e a gente está muito feliz aí de poder participar, ajudando naquela parte ali de desenvolvimento de métricas. Bom, Karan, agradeço o tempo, essa era a minha mensagem. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quem tiver interesse nesse QR Code que está na tela agora, também você pode baixar essa apresentação. Então, se tem algum dado que você não conseguiu ler aqui com calma, vale a pena. Quem tiver aqui dentro do evento também está disponível dentro da plataforma para rever a apresentação e também pegar por lá o QR Code. Então, vale super a pena. Se vocês não conseguirem, depois eu vou ficar por aqui, daí vocês me chamam e eu passo para vocês já, tá bom? Boa, boa. Acho que é muito interessante esse panorama, porque os Estados Unidos realmente estão um pouquinho mais elevados nesse sentido, mas o Brasil tem seguido uma mesma tendência, então a gente consegue ver essa curva de crescimento. E talvez uma grande dúvida, Alexandre, para você começar a sua apresentação, é realmente o que é possível fazer na TV conectada. Tem muita gente que já entende o que é a TV conectada, mas não sabe exatamente o que fazer, onde colocar a mensagem, como colocar a mensagem. Então, por favor, a palavra é sua para falar um pouquinho desse universo para a gente. Obrigado, Karan. É um prazer imenso aí fazer parte desse painel, junto com a Nilsen, Sabrina. Meu nome é Alexandre Dantas, sou diretor de parcerias de Connect TV para a América Latina e também Estados Unidos. Eu venho aqui para apresentar para vocês alguns dados de mercado e alguns serviços que a MetaX já vem ofertando aqui no mercado local no Brasil e também para a América Latina, incluindo alguns outros países. Os principais seriam México, Argentina e Chile. Bom, a MetaX é uma empresa sediada em Singapura, com escritórios em Xangai e São Paulo. Hoje a plataforma da MetaX ela tem presença global e a gente trabalha nos principais mercados de Connect TV hoje, principalmente Estados Unidos, América Latina e Brasil. Para vocês entenderem um pouco do volume de negócio que a MetaX tem e volume de inventário disponível em Connect TV aqui no Brasil, hoje a gente tem 4,5 milhões de TVs conectadas no Brasil, sendo parceiro oficial das Smart TVs da TCL e alguns aparelhos de set-top box também. Desses 4,5 milhões de TVs conectadas, gera-se 15 milhões de audiência, que seria todo o público que a gente poderia estar atingindo com publicidade, né, dos anunciantes. E desses 15 milhões a gente tem a possibilidade de entregar até 150 milhões de impactos diários em publicidade em Connect TV. A gente também possui parceiros de inventário AVOD, que são plataformas que são gratuitas, né, e que disponibilizam espaço ad placements para veiculação de publicidade. Esses parceiros são Pluto TV, Runtime Media, Butaca TV, que opera no México, e VIX, que também está em toda a América Latina e também no Brasil, com seu inventário. Então são parceiros que a gente está atuando aí na venda de inventário aqui no mercado local, inventário de in-stream no caso. Aqui é um dado interessante que mostra que a TV conectada ela já está marcando presença já nos mercados mais avançados, até como a Sabrina e o Karan pontuou.
É um gráfico que mostra a presença e o volume de impressões disponíveis em Connect TV nos Estados Unidos. Aí vocês verem que nos últimos trimestres a Connect TV ela já vem ganhando de outros devices, já em volume de impressões disponíveis. E isso nos traz uma expectativa também muito positiva para o mercado local, para o Brasil e América Latina também, como uma tendência de que, obviamente, respeitando as características da América Latina e Brasil, mas que nos mostra que a gente está indo para esse caminho também, de ter a Connect TV também marcando presença junto com outros devices, né? De desktop, mobile, app, mobile web e assim por diante. Aqui é um gráfico muito interessante que nos mostra uma das principais métricas de qualidade de entrega de publicidade em vídeo, que é o Video Completion Rate, que é o VCR. Aqui vocês conseguem observar que o Video Completion Rate para Connect TV ele é o maior que tem, dentre outros devices, e isso nos mostra a importância dos anunciantes, agências de publicidade, em incluir a Connect TV como um device importante para poder fazer a estratégia de cross-device, omnichannel, dos anunciantes. Então, a Connect TV ela traz uma métrica de vídeo completion rate com uma maior qualidade e isso é super importante para essas estratégias de cross-device. Aqui é um gráfico muito interessante que nos mostra que os produtores de conteúdo de streaming que vão entregar o seu conteúdo através de diferentes plataformas de Connect TV, nos mostra que a questão do valor e da qualidade dos publishers em Connect TV. Né, diferente de agregadores de mídia que possuem muito mais inventário de desktop e mobile, diferente de publishers de Connect TV que tem um conteúdo com uma maior qualidade. E isso traz um grande valor agregado para os anunciantes que vão veicular suas mídias e suas estratégias de publicidade dentro do ambiente TV conectado. Eles vão estar atrelados a conteúdos premiums, diferente de outros conteúdos que são produzidos para desktop e mobile. Aqui alguns formatos que a MetaX oferece, que possuem seu portfólio. A gente tem mais de 10 formatos para atender diferentes estratégias de marketing, publicidade e TV conectada. Esse formato ele é full screen, ele é clicável e o bacana aqui é que o usuário ele vai clicar, ele pode cair para uma landing page. Né? E nessa landing page pode ter algum questionário, pode ter algum voucher com desconto ou até mesmo pode ter alguma estratégia de lower funnel, né, de conversão de algum produto ou de algum serviço. Né? Então isso é muito interessante. Esse formato ele é inserido assim que a televisão é ligada. Né? Esse formato também tem minutagem de 5 a 30 segundos. Aqui é o Power On estático, que é um outro formato que a gente também oferece. Ele não é clicável, porém ele é skippable. E também isso aqui mostra que a MetaX também já está trabalhando com diversos diferentes anunciantes que escolheram esse formato para poder fazer a veiculação e sua estratégia de mídia. Esse formato em stream é o mesmo formato que tem dentro dos aplicativos OTT de streaming, por exemplo, do aplicativo do Pluto TV, que é um formato em stream. E esse formato ele nos dá a possibilidade de fazer tanto anúncios pré-roll, antes do conteúdo, como anúncios durante a navegação do conteúdo e depois do conteúdo. E o interessante aqui é que esse formato em stream a gente consegue fazer a segmentação por verticais. Então tem um anunciante que quer conversar com um público interessado em comédia, ou lifestyle, ou até mesmo audiência que está atrelado aí a conteúdo de entretenimento. Então a MetaX ela consegue fazer essa segmentação de campanha e fazer a entrega do anúncio no formato de Connect TV, que é uma coisa bem interessante e bacana. Aqui para concluir, a gente tem 4 pontos principais. O primeiro deles é um estudo recente de 2021 da IAB Europa,
que fala que a TV é um ambiente-chave para a entrega de publicidade para os próximos anos. Isso foi uma pesquisa feita com as grandes agências dessa região e praticamente todas as agências acreditaram que o ambiente de Connect TV ele será cada vez mais importante para o desenvolvimento de estratégias de entrega de publicidade nesse ambiente. O consumo de streaming gratuito no Brasil ele já é uma realidade. A gente viu que o primeiro grande streamer que chegou no Brasil foi há 10 anos atrás, com um modelo de subscription e que foi incrementando o volume aos poucos, né, de audiência, com novos conteúdos sendo inseridos, etc. e tal. E que nos últimos meses, até um ano e meio, a gente viu novas plataformas agora de streaming chegando no Brasil e na América Latina. E essas plataformas de streaming de AVOD, que é onde é o nosso carro-chefe aqui, que é o ambiente para entrega de publicidade. Então a gente já vê a aderência do público cada vez maior em consumir conteúdo de streaming gratuito aqui no Brasil e já tem algumas oportunidades de conteúdo aí de plataformas chegando e cada vez mais essas plataformas vão estar se inserindo no mercado local. Do ano passado para esse a gente observou um crescimento substancial de até 44% do tempo de visualização em TV conectada aqui no Brasil. Isso gerou oportunidades, muito pelo volume de audiência, para poder veicular publicidade nesse ambiente. E aumentou até 4 vezes a entrega de publicidade nesse ambiente. Isso é um dado muito interessante. A Connect TV para o ambiente de AVOD, de streaming gratuito, é um evento recente na América Latina e no Brasil. Tem por volta de 1 ano e meio a 2 anos, que aí vieram, né, grandes players, publishers de streaming atuando, iniciando a sua atuação aqui no Brasil. E a gente veio, nesses últimos meses, a gente observou um volume cada vez maior e crescente de anunciantes testando a entrega de publicidade no ambiente de TV conectada. Então a gente já vê um movimento das agências e de anunciantes cada vez maior e com muito interesse em fazer suas estratégias e implementação e distribuição de publicidade nesse ambiente. É isso que eu ia falar. Agradeço a próxima, a Nielsen, por participar desse painel. Bom, a gente tem, com certeza, muita gente tem dúvidas e eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor alguns pontos pra gente. Acho que vale uma coisa que apareceu muito, essa coisa do AVOD, ou AVOD, ou SVOD, ou SVOD, como funciona, acho que vale a pena a gente esclarecer, né? O SVOD é o Subscription Video on Demand, então são as plataformas mais tradicionais que você paga a assinatura e não necessariamente tem publicidade, geralmente não tem publicidade, a receita deles vem da assinatura. E o AVOD tem uma entrada muito grande, principalmente de oportunidade para os anunciantes, que ela é aberta ao público, gratuita ao público. Quem financia essas plataformas é exatamente a entrada de publicidade. Então tem novos players aparecendo por aí, a gente tem a Pluto TV, por exemplo, que está aqui no Próxima também, o próprio YouTube é híbrido, né? Você tem assinatura e também o espaço de publicidade, são novas oportunidades. E como a gente tem, eu tenho certeza que a gente tem gente que está super ambientada nesse universo, mas muita gente querendo descobrir o básico, Ale, eu queria que você me explicasse de uma forma super simples o que é a CTV, o que é a TV conectada exatamente, porque algumas pessoas acham que é só a Smart TV, você tem uma definição simples e clara para isso? Bem simples e direto. CTV, TV conectada, ela é qualquer dispositivo que vai inserir, vai ajudar a conectar a televisão à internet. Pode ser a própria Smart TV, como você falou, que vai ter lá a opção de conectar à internet, mas também pode ser consoles de game, pode ser os set-top boxes e os streaming devices, como a Roku, que acabou de chegar no Brasil. Todos eles ali é um ambiente de Connect TV. Ou seja, qualquer forma que a internet chegue na TV e leve mais possibilidades do que só a antena linear, isso transforma o aparelho numa TV conectada. Perfeito, exatamente. Sabrina, do seu lado, a pandemia com certeza aumentou muito o consumo de streaming, por exemplo, as pessoas mais tempo em casa. Esse momento pandêmico alavancou a CTV no Brasil e no mundo? Como que você percebe isso? E se isso vai ser uma tendência ou foi só porque as pessoas estiveram mais em casa que isso ficou um pouco mais popular? Vamos lá.
Tem dois movimentos, tá? Um é um movimento relacionado à pandemia, que aí as pessoas ficaram mais tempo em casa mesmo, e aí isso fez com que os níveis que a gente chama de viewership aumentassem não só no Brasil, mas também em todos os países, independente do formato que você está consumindo, mas as pessoas ficaram mais em casa e consumiram, né, mais TV. E por outro lado, tem uma outra coisa que não dá para dissociar completamente da pandemia, mas sei que vocês estão acompanhando, que é a quantidade de novas plataformas que vem chegando, né, no Brasil. Então, ainda que, por exemplo, hoje a gente tenha saído de casa para vir para um evento, né, e a gente não vai ficar o dia inteiro conectado na TV, mas a gente vai estar conectado de alguma forma, isso se sustenta. Então, existe uma outra parte que impulsiona essa tendência, que é a produção de conteúdo, que é, por acaso, o nome desse palco aqui que a gente está. Então, quanto mais a indústria de conteúdo desenvolve conteúdo que seja, né, passível de curadoria e que atenda esse interesse da audiência, mais esse bolo cresce, vamos falar assim. Então, sim, a pandemia intensifica essa tendência, mas, por outro lado, você também tem uma afluência de opções para consumo de conteúdo muito mais fragmentado hoje do que era há 3 anos atrás, por exemplo. E nesse universo, por exemplo, isso permite que produtores de conteúdo ganhem novos canais, né? Porque as TVs, por exemplo, as próprias plataformas das grandes marcas ou novos parceiros que vão aparecendo conseguem disponibilizar esse conteúdo on demand no menu das TVs conectadas, quando o cara teria muita dificuldade de vender isso para um canal de TV por assinatura ou para uma plataforma como Netflix, Amazon, etc. Então isso também é um caminho, né? A gente está quase terminando o tempo. Acho que uma pergunta fundamental para quem trabalha nesse mercado e quer começar a investir ou quer intensificar esse investimento são dois grandes calcanhares de Aquiles do mercado, que um é mensuração, para entender se isso está sendo efetivo, e segmentação, para entender se eu estou entregando perfeitamente. Acho que vocês dois estão habilitados para responder os dois lados, mas eu queria principalmente que você, Sabrina, falasse um pouco da mensuração, em que ponto estamos, se a TV conectada está mais perto da TV linear, que tem menos métricas tradicionais, ou mais perto do universo digital, que é muito mais fácil de se mensurar, e depois a Lê, principalmente, falando de segmentação, também nesse universo. A gente consegue exatamente saber com quem a gente está falando na TV conectada, ou se é um tiro um pouco maior. Como que vocês analisam esses dois lados? Sabrina, por favor. Vamos lá, gente. Eu sempre divido em duas coisas, né, que eu vou falar. Mas a primeira parte delas você tem sim muito mais métricas que você pode extrair da TV conectada first party, né? E você tem um outro lado que são as métricas third party, que é quando um terceiro independente mensura esse desempenho. Você tem mais métricas, é natural nesse momento que a gente está vendo, você tem mais first party que third party. Já existe mensuração de alcance e frequência para a TV conectada, principalmente no mercado dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente contabiliza impressões, mas a gente não atribui para a idade de gênero. Mas, além disso, a gente também trabalha com métricas de funil. Então, a gente consegue, enquanto você sobe uma campanha, né, para a TV conectada, a gente pode medir, por exemplo, brand lift através desse formato com algumas tecnologias que a gente tem disponíveis hoje no Brasil. Cada vez mais a questão comportamental está subindo, além do gênero, de idade, faixa etária, etc. A questão do comportamento tem ajudado muito e acredito que também na segmentação, né, Ale? Hoje a gente consegue identificar a possibilidade de segmentação tanto do lado das DSPs quanto do lado das SSPs. DSPs, as Demand Side Platforms, que é onde o anunciante vai criar deals, por exemplo, deals com segmentação, ou vai comprar no Open Auction, que são possibilidades de leilão aberto para veicular. O Open Auction, por um lado, traz um maior volume de inventário, mas também tem a possibilidade de você fazer uma compra segmentada, tanto do lado da DSP como da SSP, como já repeti aqui. E a criação de deals, elas já podem ser segmentadas para ambiente de televisão conectada. Como o volume ainda de Connect TV no Brasil comparado com os grandes mercados, os mercados mais avançados, ainda é pequeno, comparado com os Estados Unidos, principalmente a Austrália, no Brasil a gente hoje ainda tende a comprar Connect TV de forma mais ampla e aberta. Até mesmo porque se você aplicar alguma segmentação, um layer de segmentação ou um segundo layer de segmentação, vai afunilar tanto o volume de inventário que não vai acabar nem o deal saindo do lugar, né? Não tem tanto, exatamente, não tem tanto alcance assim. Mas, por exemplo, a MetaX ela já consegue segmentar por tamanho de tela e por regiões aqui no Brasil, por exemplo. Eu quero fazer uma campanha na TV TCL, na região Nordeste, para uma marca de
de cerveja durante o verão. A Metex já tem essa possibilidade de segmentação, que já é um ganho já para a marca, para o anunciante, e isso gera um ótimo valor agregado. Alexandre Dantas, diretor de parcerias e publishers da MetaX na América Latina. Eu sou Karen Novas, essa apresentação fica disponível na plataforma do Próxima, para vocês que estão assistindo agora e querem reassistir, para quem está no palco aqui acompanhando a gente em loco. Super obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, MetaX. Obrigado, Nielsen. Obrigada, Karen. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigado, Sabrina, Karen. Bom dia, pessoal. Muito obrigado.